No dia 27 de setembro de 1991, a Gainax lançou algo estranho. Não era como o Evangelion, não tinha insanidade de F.L. Cielo, não era épico como o Gurren Lagann. Era um OVA esquisito, caótico, autoconsciente. Um anime que não tentava vender heróis, mas explicar pessoas. Um anime feito por otakus para otakus. Um OVA bastante único que refletia não apenas a indústria cultural japonesa da época, mas principalmente o próprio estúdio. Uma sátira que os fãs de Gintama adorariam. Um anime que explica como o otaku nasceu. Um anime que, sem querer, previu a cultura otaku moderna. Hoje, vamos falar de Otaku no Video. Eu sou Mitsuki, e hoje iremos adentrar nos conceitos dessa obra, sobre a sua importância como reflexão cultural e, de certa forma, o seu impacto. Então já deixa o like, o seu hype, e assista o vídeo até o final, porque depois desse vídeo você vai compreender não apenas a origem dos otakus, mas tudo o que os cerca até agora. A palavra otaku é uma gíria derivada da palavra otaku, em que o tem significado honorífico, respeitoso, usado como um prefixo honorífico em diversas palavras. Já o taku quer dizer casa, residência, lar, refere-se a um local onde se vive. Também pode aparecer em palavras compostas relacionadas a domicílio. Logicamente, otaku significa sua casa, sua residência, seu lar. Uma forma polida de dizer. Mas também pode ser utilizado como você. Usado como um pronome de tratamento educado, referindo-se a alguém de status equivalente, mas sem muita intimidade. Ao contrário do íntimo, que seria anata, ou, o mais masculino, omae. E é a partir dessa segunda semântica que o significado de otaku de hoje partiria. Ao menos é o que o historiador Eiji Otsuka diz. Segundo ele, isso vinha da maneira como as pessoas se conheciam em convenções e conversavam umas com as outras, mantendo uma certa distância. Outros dizem que vem da década de 60, de quando os fãs de sci-fi trocavam livros entre si, algo que só seria popularizado mais tarde pela autora Motoko Arai, que utilizaria o termo em seu trabalho. De toda forma, o termo teria o seu boom no início dos anos 80, e tem um motivo muito claro para isso. Embora os mangás e animes tivessem um relativo sucesso com os clássicos Astro Boy, Ashita no Joe, Devilman e Space Pirate Captain Harlock, que impactavam seu público na época, não causariam o mesmo impacto do que este. Durante os anos 70, os animes e mangás, embora de certa forma famosos, não demonstravam grande impacto no mainstream. Não tinha prestígio, e a indústria tratava a animação como algo infantil, uma simples ferramenta para vender brinquedos, além de ser um baixo custo para a programação da TV. Aquele tipo de desenho que se perde o interesse quando cresce, sabe? Só que a realidade não era tão assim. Havia uma geração inteira que crescia com Astro Boy, Speed Racer, Space Battleship Yamato e várias outras grandes obras. Essas crianças agora eram adolescentes e jovens adultos, e elas não queriam abandonar o anime. Já não era um simples gosto, mas uma paixão que ia além do hobby. Mas iria furar a bolha graças a um anime em específico, Mobile Suit Gundam. Graças à sua queda e reascensão na TV e principalmente no mercado de brinquedos, a Sunrise organizaria um evento que marcaria a história dos animes e principalmente dos otakus, tornando assim o dia 22 de fevereiro de 1981 o dia que mudaria os animes para sempre. Mas isso é algo que eu conto mais aprofundado em outro vídeo. Isso introduziu ao público japonês uma nova subcultura emergente, marcada pela obsessão e paixão por anime, mangá, sci-fi, fantasia, terror, armas, idols, action figures, tokusatsu, artes marciais, luta livre, hentai e várias outras coisas na mesma pegada. E essas pessoas, posteriormente, seriam chamadas de otakus. Com o tempo, a indústria cresceria e, consequentemente, os antigos fãs entrariam nela, moldando-a a partir de seus pontos de vista. Sendo somente 10 anos depois desse ocorrido que um grupo desses otakus compartilharia sua vivência da época através do anime. Estou falando do estúdio Gainax. Aliás, se você conhece alguém que ainda acha que anime é só desenho, compartilhe esse vídeo para ele entender de fato o valor dos animes. No dia 1º de julho de 1957, em Osaka, nascia Toshio Okada, uma criança abençoada com a sabedoria desde cedo, conseguindo em pouco tempo ler e escrever. Graças ao acervo de seu pai, vindo do vício em OVNIs e ocultismo, Okada emergiu-se na ficção científica, tanto nos livros quanto nos mangás, graças à série Babel 2. Desde então,
passou sua juventude à base de sci-fi até 1974, quando viu algo durante o ensino médio que mudaria sua vida: o Shuko Senkan Yamato, também chamado de Space Battleship Yamato. O cara ficou tão fissurado pela série que pediu pro pai comprar uma gravadora de VHS e, com uma só fita, gravar os episódios. Ele gravava um, assistia até memorizar e só depois gravava o próximo sobre o anterior. 4 anos depois, na Universidade de Eletrônica e Comunicação em Osaka, ele se envolveria com a Associação de Pesquisa de Ficção Científica Estudantil. Devido à sua incompetência operacional, acabou tendo que abandonar os estudos após o término do primeiro ano, algo que seus pais não sabiam, e por isso continuavam dando mesada para ele, a qual era gastada no clube, dedicando seu tempo com fantasias, assistindo Star Wars no cinema e indo para uma das primeiras convenções de sci-fi do Japão. Foi em uma dessas que conheceria um estranho, mas igualmente semelhante, um cara chamado Yasuhiro Takeda. Yasuhiro Takeda era um estudante da Universidade Kinki, que cursava engenharia nuclear. Acabou por negligenciar os estudos em prol do seu clube de ficção científica, o que levaria a conhecer Okada, tornarem-se amigos e juntos a adentrarem ao incrível mundo da organização de convenções. Juntos, em 1981, ajudaram na organização da 20ª Convenção Japonesa de Ficção Científica em Osaka, popularmente chamada de Daikon Tree. E foi nessa convenção que eles fizeram um curta de animação para a abertura do evento. O curta era feito com uma câmera de 8mm e produzido por estudantes locais de arte, Hideaki Anno, Hiroyuki Yamaga e Takami Akai. Mais importante do que isso foi que Okada começou a vender Garage Kits, ou kits de garagem, nessa época. Um Garage Kit é um kit de modelo colecionável, geralmente sem pintura e desmontado, feito de resina de poliuretano, ou vinil, que exige montagem e pintura por parte do comprador. Eles eram produzidos em quantidade limitada e em oposição às figuras produzidas em massa. Percebendo que havia uma demanda inexplorada por kits de garagem e outros produtos otakus que nenhuma empresa estava aproveitando, Okada e Takeda fundaram a General Products, uma loja dedicada à venda de produtos sci-fi e animes, uma das primeiras do seu tipo. Mas quem diria que um escândalo envolvendo um caso extraconjugal com uma colega de trabalho fez com que Okada fosse transferido às suas operações para Tóquio, depois do convite de Hiroyuki Yamaga, o que era conveniente para ele, pois estava mais perto dos estudantes de arte, que levariam ao surgimento da Daikon Film. E assim como foi na Daikon Tree, ele ajudou em outro curta para a próxima convenção, a Daikon Forth. Além disso, ele fez o script do filme do Ultraman, o Return of Ultraman, do Hideaki Anno. Na mesma época, Yamaga estava desenvolvendo um esboço de um conceito para um anime conhecido como Royal Space Force. Mas para colocá-lo em prática, exigiria que a reputação da Daikon Film fosse alta. Enquanto Yasuhiro Takeda estava tendo sucesso com os produtos da General Products, Okada decidiu focar no ramo dos animes. Então, junto com seu grupo, na véspera de Natal de 1984, a Daikon Film foi transformada oficialmente no estúdio Gainax. Pelo resto dos anos 80, Okada fez grandes papéis no crescimento do estúdio. Planejou a produção de seus primeiros projetos, como o Royal Space Force do Yamaga. Além disso, ele apresentou e escreveu a história que futuramente tornaria-se Gunbuster. Mas, na virada dos anos 90, ele já estava muito cansado, ainda mais com o nascimento de sua filha. Só que antes de virar um homem de família, ele tinha um último projeto em mente, e desejava a todo custo concluir antes de sair da Gainax. O nome do projeto, você já sabe: Otaku no Video. Mas antes, eu tenho uma pergunta para você. Se você curte histórias de bastidores da indústria de anime, se inscreve, porque o canal é feito justamente para isso, cheio de vídeos sobre o por trás da criação dos mangás e dos animes. Otaku no Video conta a história de Ken Kubo, e a regra é clara: se tem Kubo envolvido, o negócio é bom. Kubo é um típico universitário japonês dos anos 80, ao menos da maneira clássica ou popular de ser. Tem uma bela namorada, além de fazer parte do clube de tênis. Mas ainda assim fica nítido logo no começo o incômodo e a insatisfação com sua vida, como se tivesse faltando algo para ele, um sentido de vida ou algo do tipo. As coisas mudam quando, saindo de uma festa, ele reencontra seu amigo do ensino médio, Tanaka, e seu clube de entusiastas, ou melhor, de otakus.
indo desde viciados em ficção científica, ilustração, arte marcial, até um colecionador de armas. Contato com esse grupo desperta algo dentro de Kubo, que estava guardado há muito tempo. A sua paixão por animes. E isso muda tudo, não só na sua mente, mas no seu comportamento. E isso fica nítido visualmente. O character design feito por Kenichi Sonoda foi um trabalho excelentíssimo na representação idealística dos personagens, não apenas refletindo suas paixões, mas também seus jeitos de ser e sua própria realidade, seja nas mudanças sutis de vestimenta, na forma do corpo ou um simples corte de cabelo. Outro contribuidor para a qualidade desse anime é Takeshi Honda, trabalhando como diretor de animação, cujos cortes de cena são incrivelmente bem trabalhados, animados e desenvolvidos intencionalmente, desde a abertura para referenciar clássicos até os vários momentos dramáticos do anime. Fora, é claro, todo o trabalho de Kohei Tanaka com suas composições. A direção dinâmica que auxiliou Takeshi Honda foi feita por Takeshi Mori, junto dos incríveis trabalhos de Shinichi Higuchi e Hidenori Matsubara. Após ser traído pela sua namorada, Kubo busca uma vingança e vontade de honrar o seu amor pela cultura, deseja se tornar o entusiasta supremo sob o nome de Otaking. Então, vemos a sua jornada nestes 2 episódios de 40 a 50 minutos, contemplando seus altos e baixos, seu crescimento cada vez maior pela sua paixão e, é claro, as inúmeras referências, comparações com a própria Gainax, não só na jornada de encontro com amigos, como também na entrada do mundo dos Garage Kids, queda empresarial e também o seu retorno inesperado no âmbito de desenvolvimento de animes OVA. A jornada de Kubo é a jornada de muitos otakus reais. E eu te questiono, você já passou por algo parecido? Sabe, aquela sensação de me encontrei aqui? Conta aí embaixo. Todavia, isso tudo que falei corresponde somente a 50% do anime, enquanto os outros 50% são tão relevantes quanto. Depois dos segmentos históricos espaciais relativamente aleatórios, mas importantes, Otaku no Vídeo se torna um documentário com segmentos intitulados Retratos de um Otaku, no qual apresenta entrevistas com os otakus da vida real, tanto ex-praticantes quanto os mais viciados, dando-nos uma visão geracional do período. Desde um ex-integrante de clube relembrando seus tempos de clube de ficção científica, um colecionador de fitas em seu negócio, um entusiasta de Garage Kits em seu trabalho, um ladrão de células de anime contando suas experiências, um estrangeiro que conta sobre sua introdução à cultura popular japonesa e seu valor por ela. E após cada entrevista vemos estatísticas reais e distinções relevantes, tanto sobre ideias e valores dos movimentos otakus, como também sobre o comportamento de diferentes tipos de fãs e grupos, o que reflete a demografia da época. Mas se você já viu essas entrevistas, deve ter percebido como tudo isso é bem bizarro. Não só pela censura de suas identidades, como se não gostassem de revelar os seus envolvimentos com o mundo otaku, mas também as atitudes e respostas dos entrevistados. Tem um motivo muito claro para isso. Tudo se trata de uma completa farsa, um documentário falso. E isso faz você vê-las como uma entrevistas de enquetes elaboradas. E de certa forma é até óbvio. Um otaku que desenvolveu óculos para ver através dos mosaicos, que são as censuras em vídeos mais 18 japoneses. Um trabalhador negando se envolver em cosplay só para tirar um fucking capacete do Chara, o cometa vermelho de Mobile Suit Gundam, e recitar uma de suas frases mais icônicas de dentro da gaveta. Não só os pseudônimos refletem isso, mas até os nomes creditados são pseudônimos. Isso porque, sem dúvidas, algumas dessas pessoas são os próprios funcionários da Gainax. Hiroki Sato confirmou que era o artesão de Garage Kits. E o estrangeiro é Greg Yock, um membro da filial americana da General Products, que adotou seu pseudônimo de associados da Gainax com Shaw Howell e Leia Hernandez. E até os não confirmados dá para formar hipóteses. Temos um otaku gamer que joga um jogo hentai de computador da própria Gainax que se parece muito com o Hideaki Anno. Mas apesar dessas falsidades, elas revelam grandes pingos de verdades que retratam a realidade da época recortada. Paralelos que, para além do cômico e autodepreciativo, tocam em temas importantes e contextualizam os espectadores e os fãs sobre o ponto de vista dos otakus daquela época, sobre como eles viam a si mesmos, desde a desvalorização de um certo tipo que é refletido paralelamente no anime,
dando para compreender o desenvolvimento dos personagens como também o desenvolvimento histórico e social. Mas por que tudo isso foi feito? Para que tanto trabalho? Bem, isso tem a ver com algo muito importante que estava acontecendo naquela época, quando os otakus estavam em alta, mas por um motivo muito menos divertido e alegre do que se espera. Em 23 de julho de 1989, Tsutomu Miyazaki foi apreendido pelos seus graves crimes relacionados a sequestro, assassinato, necrofilia e canibalismo com 4 meninas entre 4 a 7 anos, na região de Saitama, região metropolitana de Tóquio. Preso somente 2 anos após os crimes, foi descoberto que Tsutomu era um colecionador de mangás e animes, no meio de inúmeras pilhas repletas de filmes incriminadores. Aquilo foi atribuído ao lado perverso do maníaco. Mais tarde, para fortalecer esse lado, embora um tempo após Otaku no Vídeo ser lançado, em 1995, Shoko Asahara e mais 13 seguidores influenciados por uma visão top do budismo provocariam um atentado ao metrô de Tóquio, e para variar, todos eram otakus. O caso do Miyazaki repercutiu incrivelmente no Japão no início dos anos 90, tanto pela monstruosidade quanto pela nerdice, como a mídia popular apelidando-o de o assassino otaku. Isso manchou a imagem do grupo otaku social na mídia nipônica de maneira drástica. Tornou-se um pânico moral massivo contra os otakus, que, outrora vistos como uma subcultura ridicularizada e inofensiva, agora era uma ameaça à sociedade. Um grupo de adultos infantilizados, antissociais, hiper-individualistas, tão alienados da realidade que não queriam sair da fantasia ao ponto de não conseguir distinguir os dois mundos. Embora os problemas familiares e psicológicos de Miyazaki fossem a razão do problema, preferiram focar o seu envolvimento com a cultura otaku, o qual tinha ligações inexistentes com qualquer fã. A polícia começou a agir em convenções e negócios voltados para os otakus frequentemente, levando participantes e proprietários a interrogatórios. E é claro que os acadêmicos de fora da área e críticos sociais fizeram o que eles sabem fazer de melhor: apontar a culpa em inocentes, ridicularizando seu modo de vida como algo nocivo à sociedade e às futuras gerações. Para responder a essa crise é que o Otaku no Vídeo foi desenvolvido. Não só uma resposta, não só para convencer a opinião pública de que os otakus estavam por dentro da piada, mas também para convencer os próprios otakus. Segundo o próprio Okada, a crítica entre os próprios otakus ficou popular na época e o anime foi feito para levantar essa perspectiva. Okada sabia que os normies não compreenderiam as paixões dos otakus, e tudo bem, no fim do dia, aquilo ainda são paixões que dão propósitos à vida das pessoas para se divertirem e socializarem entre si. E sim, pode ter elementos desagradáveis nessa cultura, mas não é como se fosse algo exclusivo só dos otakus. Isso está presente em todo lugar. Não é correto julgar o humilde otaku por seu amor por animes, mangás e outras coisas, ainda mais se eles tiverem um papel importante no país. E quando digo isso, estou falando, é claro, financeiramente. O segundo episódio de Otaku no Vídeo assume uma direção inesperada na sua crítica. É aqui que vemos Kubo e seus companheiros construírem um verdadeiro império a partir dos Garage Kids, mudando completamente a forma como o mundo exterior passa a enxergar os otakus. Ao capitalizarem em escala nacional, a obra endossa, de maneira implícita, uma lógica perigosa, a de que o valor de alguém na sociedade é medido pelo quanto de dinheiro essa pessoa consegue gerar. E como era de se esperar, é justamente a ganância que se torna o ponto de ruptura. O crescimento desenfreado leva a uma queda inevitável, marcada por uma reviravolta amarga, quase vingativa, e por uma crítica filosófica muito clara. A busca cega pela riqueza pode fazer com que você perca de vista exatamente aquilo que te levou até ali. As paixões que deram sentido ao caminho são abandonadas, e sem elas não há integridade possível. Essa crítica, no entanto, não termina no tom trágico. Logo em seguida, ela é satirizada. O grupo entra no ramo dos animes não mais por amor, mas por dinheiro e popularização, é claro, escalonando tudo a um nível absurdo, quase a lá Walt Disney, até a criação do paraíso definitivo dos otakus, a Otaku Land, a expressão máxima de monetizar o próprio hobby, uma ideia tão exagerada quanto fascinante, e que revela muito sobre a forma como os próprios personagens enxergam esse processo. E é justamente por isso que essa parte merece destaque.
porque ela conversa diretamente com o nosso mundo. De certa forma, o objetivo de Kubo foi alcançado na vida real. Vivemos hoje, ou quase, nesse mundo conquistado pelos otakus. A cultura popular japonesa explodiu globalmente. Filmes, adaptações, traduções, convenções, movimentos culturais, jogos, tudo carrega um pouco de otakice. E isso, à primeira vista, parece algo bom. Mas existe um custo. O crescimento do número de otakus e de animes também revela algo preocupante. O velho amor pelas obras, pelo processo criativo e pelo cuidado artístico pode estar sendo esquecido, diluído em um consumo cada vez mais superficial, tanto por quem consome quanto por quem produz. Os chamados otakus raízes, como diria um amigo meu, queriam algo simples: respeito. Que as pessoas valorizassem a beleza, a complexidade e a magnificência das obras que os marcaram. Mas talvez o preço da expansão do domínio do otaku, ou melhor, do império otaku, tenha sido alta demais. Hoje o valor dessas obras muitas vezes não estão mais em suas raízes ou em seu tronco, mas apenas no fruto que pode ser vendido no mercado. Ainda assim, como o anime termina na busca por um novo mundo para os otakus, nós também deveríamos seguir esse caminho. Lutar por um espaço onde o valor das pessoas e daquilo que elas criam vá além do dinheiro, dos números e do impacto imediato. Um mundo que volte ao cerne, à essência das obras pelas quais somos apaixonados. Talvez esse paraíso ainda exista, mas é um mundo que nós, como otakus, ainda precisamos conquistar. E se esse vídeo te fez pensar a respeito sobre, deixa o like, comenta e compartilha, porque entender o passado da cultura otaku é a única forma de não repetir os mesmos erros do futuro. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku's a guy like me who likes Japanimation.